Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Pires da Mota. O Pires da Mota, o colombiano que joga aberto pela direita lá. Berril. Não, mas não tô nem falando isso. Tô falando o seguinte, se o Gabigol vai embora, contrata quem? Do nível do Gabigol? Não, você teria que procurar fora do Brasil. Mas do nível do Gabigol, quem? Hoje? Não, acho que até tem. Quem? Você consegue achar. Sim, vai gastar mais do que para ficar com o Gabigol. Eu, se fosse o Flamengo, a Inter pagou pelo Gabriel 28 milhões. Vamos pedir jogador, né? 28 milhões de euros. Vamos pedir moleque da base junto, né? Mas manda. O Gabriel, você sabe que funciona. O Lincoln já estava aí e não está funcionando. O menino lá, voltando de contusão. A Inter tinha pedido aquele menino da base. Renier, você não sabe. O Renier fica com o percentual dele. Fica com o percentual. Cede 50%. Me dá o Gabriel. Caramba, a Inter tinha pedido o Lincoln em 44 milhões de reais. Agora eu acho que eu não tenho mais tanto interesse pelo Lincoln, não. Seria quase 100 milhões de reais. Então, para o Flamengo naquela época, no começo do ano, o Lincoln podia entrar. Com o Lincoln na seleção, para sub-20, podia estar convocado. Podia estar lá. Os caras ficaram cheios de dedos, não porque é o Lincoln, porque é promessa. Você não sabe, o Gabriel é uma realidade. Ele não tem 38 anos como tem o Ricardo Oliveira. Ele tem 22. Você contrata o Gabriel, faz um contrato com ele de 5 anos. Lá pelo terceiro ano dele, se ele continuar jogando essa bola que ele está jogando, você vende de novo para a Europa e recupera o que você gastou e ganhou títulos. Olha que negocião. E ele só vai ter 25 anos. Daqui 3, só vai ter 25 anos. Se o Flamengo tem dinheiro para contratar, tem que contratar o Gabriel. E dinheiro tem. O Flamengo tem como fazer dinheiro. Então, tem dinheiro e tem moeda de troca. O Flamengo tem as duas situações. Tem dinheiro e tem moeda de troca. E pode ter parceiros no negócio. Não, que nem eu falei assim, pega o Renier, mas fica com o percentual dele. Mas ele nem vestiu a camisa do Flamengo. A Inter está pedindo por ele aí, Sormani, uma quantia próxima a 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Isso daria 90 milhões de reais. Não, é muito dinheiro. Mas negociável talvez cair para 15, mas 15 também é uma baita grana. Mas tudo bem. Mas se você coloca 15 custou a Arrascaeta. Então, vai pagar mais um de 15? Sendo que já tem o Vitinho lá também que custou uma baita grana? O Sormani está dando alternativas. O Renier é bom jogador? Você tem que ser criativo nessa hora. Qual foi o melhor jogador da seleção brasileira sub-17? A seleção foi uma porcaria igual a seleção sub-20. O Renier. O Palmeiras vendeu um lateral esquerdo na seleção sub-20. Né? O Flamengo pode... Esse moleque Renier tem muito potencial. Muito potencial. Mas é o seguinte, o Inter de Milão, vamos fazer um negócio. Você me deixou ele aqui 1 ano e meio e eu te dou 1 ano e meio Renier para você... E depois acertamos no futuro. Vamos conversar aqui. Faz uma conversa, gente. A Inter quer grana, ela não quer mais emprestar o Gabigol. Ela quer vender o jogador. Então, mas ela não quer mais emprestar. O Renier tá aí, ó. Então, vai ser proposta da China, que a gente já sabe que tem grana, tem bala, e uma outra da Europa que eu não sei qual é. Mas tem China de novo? O custo que a Inter já fez com o Gabigol, ela se cansou de emprestá-lo. Ou pro Benfica, ou pro Flamengo. Quer vender, quer grana, tipo 20 milhões de euros. Quem chegar agora... Como se para a Inter de Milão 20 milhões de euros fosse fazer essa baita diferença? E outra coisa, eles sabem trabalhar com esse tipo de coisa. Perdi aqui, mas vou ganhar ali. Claro. O Manchester não vendeu o Pogba para a Juventus? Vendeu. Pagou quanto para trazer ele de volta? Acontece. Muito mais. O Real Madrid com o Casemiro. O Real Madrid com o Casemiro. Emprestou e comprou de novo. Isso é muito comum na Europa. Isso é muito comum. Então eles sabem lidar com essa perda. Não é perca, né, Benja? Perca. O Benja que fala perca? Não, o Benja não fala perca, não. Falo menos. Menos perca. Então, eu acho que o Flamengo tem que usar a criatividade dele para tentar resolver essa parada do Gabriel, porque aqui é o que o Benja falou. Se na metade do ano ele vai embora, como é que fica o ano? Completamente comprometido. Então, mas depende também, né, Sormani? Porque a vontade do jogador pesa e pesa muito. O Gabigol, será que quer sair do Flamengo hoje? Não. Então, ele pode chegar para a Inter e falar, para esse time eu não vou. Para esse time que vocês querem me vender, não quero. Não vou, você quer me vender pra China? Não quero. Ele pode forçar uma barra e falar, pra esse time eu não vou. Mano, é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é que tá, Benjamin. O que ele ganha no Flamengo já é muito dinheiro também. Não, mano, a brincadeira é outra.
Vai na minha. Não, pode ser. A brincadeira é outra. Mas, ô Benja, até então... Patamar. Mas é que tá, até então, o Bruno Henrique, ele recebeu uma proposta do futebol chinês. Era muito dinheiro. Houve um acordo entre as partes, ele permaneceu no Palmeiras. Em outro momento, o Dudu recebeu uma proposta do futebol chinês. Era muito dinheiro. Chegou-se a um consenso, ele continuou no Palmeiras. Em outro momento, o Borja estava jogando na China. O Borja dobraram o salário dele no México e ainda pagava multa. Não teve consenso. Teve mais dinheiro. Eu não estou falando que não dá para fazer. Mas é isso que eu estou falando. Proposta oferecida. Sim, mas o problema... Mas é óbvio, ele não vive de luz, ele vai querer mais dinheiro. O Sormani, o Bruno Henrique era do Palmeiras. O Dudu era do Palmeiras. Sim. O Gabigol não é. O Gabigol custou uma fortuna e pertence à Inter de Milão. Mas precisa ver o consentimento do jogador para que ele possa sair. O Gabigol não é do Flamengo. O Gabigol está no Flamengo. Sim, então, é uma diferença. Falou, se aparecer o mercado chinês, oferece lá para o seu Internacional o valor da multa, se o Gabriel fala assim, não quero ir, ele não vai. Porque o clube de ponta na Europa não vai contratar o Gabigol. Você acha... Se bem que eu não sei como é que funciona na Itália. Rodrigo, você conhece bem o futebol internacional. Na Itália funciona como aqui, o jogador tem que se concordar, ou se vender, vendeu e vai embora. Não, tem que concordar, é a lei Bosman. Não. É a lei Bosman. Não, tem países que não funcionam assim. Como assim? Se o jogador não pode não definir o seu futuro... O que é assim é na Inglaterra. Na Inglaterra é como se fosse o antigo passe aqui no Brasil. Você vai na época do Liverpool pro Barcelona. Você paga a multa e rompe o vínculo com o clube. Mas o jogador é um trabalhador. Ele não vai jogar se ele não assinar. Mas não é assim. A Inter vendeu. A Inter aceitou uma proposta do Shandong Luneng e vendeu. Não tem multa na Itália, não tem multa. Ele não é obrigado a trabalhar lá. O que eu quero te falar é o seguinte. Mas na Inglaterra também. O que eu quero te falar é o seguinte, não é informação. Você acha que um contrato de um jogador tão caro quanto o Gabigol não deve ter uma cláusula? Se tem cláusula... Se já tem uma cláusula que caso venha a proposta, o Flamengo vende, ganha quanto você falou? 4,3 milhões. De reais? De reais. Você acha que não tem uma cláusula assim, ó, se não for, o Flamengo é obrigado a pagar tanto? Se já tem essa cláusula, acredito que deva ter outra. O Flamengo que colocou essa cláusula para ter uma pequena proteção. Se não quiser ir, então tem que honrar. Como é feito com a maioria dos jogadores. Tem que pagar a cláusula. Tem que pagar a cláusula. Agora, o jogador precisa dar a anuidade dele também. Eu me confundi. Então, mas se ele que às vezes ele fala, não vou. Que não tem cláusula. Não tem cláusula. Na Itália não tem cláusula. O time clube achar que tem que ser. Eu quero tanto para liberar. Não, mas é que tá, Sormani. A situação do Gabigol hoje, por mais que ele seja a referência, talvez, aí hoje na camisa 9, junto com o Fred, com o Ricardo Oliveira, são os principais centroavantes do futebol brasileiro, mas pela expectativa de venda, não é para o mercado top na Europa. Respondendo a pergunta dele, Ricardo Oliveira. Então, mas não dá. O Gabigol não está sendo assediado pelo mercado top da Europa, não é o time de primeira linha. Desculpa, só uma frase, você não pode tirar um Gabigol, o Ricardo ele vai jogar muito, mas você não pode perder um jogador de 22 anos e trazer um de 38. Que não é seu. O outro de 38 funciona também. Não, eu sei, mas não funciona dá. também. Então, mas só com relação ao Gabigol nasceu, o Ricardo Oliveira já jogava. Mas o Gabigol, ele pode forçar a barra com relação à Inter, não querer ser o rebelde, não quero e vou bater o pé, não. Mas hoje, o cara sair do mercado brasileiro, no qual ele está sendo uma das principais referências, é um cara que tem agradado, para jogar na China, para se esconder num futebol chinês que não representa nada. Mas aí o Benjamin falou que o patamar salarial, o patamar do negócio qual é o patamar salarial do Gabigol hoje, Pascoal? O Gabigol não deve ganhar menos de 1,5 milhão por mês no Flamengo, gente. Você lembra a saída do Santos? Ele, no final do Campeonato Brasileiro ano passado, ele já se despedia do Santos falando assim, vou sair, sou da Inter, vou fazer o quê? Ele é empregado. Ele tinha que se apresentar. Ele não sabia direito o que ia acontecer com ele, mas ele já sabia que o Santos dificilmente ia ter condição de contratá-lo. Mas a proporção dele no Santos é diferente da proporção dele no Flamengo, em termos de tudo. Visibilidade, em termos de questões financeiras, é totalmente desproporcional. O Gabigol tem hoje no Flamengo um salário de futebol europeu. Ele sempre vai falar, tem o interesse de ficar, quero ficar, virou nego Ney, brincadeira, ele virou xodó aí do torcida do Flamengo, só que ele tem contrato com a Inter. Então, ele tem que se entender com o seu patrão, com o seu chefe. Eu acho que ele vai tentar forçar a barra, negociar, para ficar pelo menos até o fim do ano. Acho que é a coisa mais lógica. Mas o interesse da Inter é negociá-lo no meio do ano. Pode ter um atrito aí. Ele vai ter que se entender com quem tem os direitos federativos dele, a Inter de Milão. E o Flamengo pega o São José quinta, hein? É jogo para ganhar. Não pode nem sequer pensar em empatar, porque o Flamengo já foi surpreendido pelo Peñarol. A conta era 12 pontos nos 4 primeiros jogos, já não dá mais. No máximo que chega é 9. Se o Flamengo tropeçar contra o São José, ele vai ter problemas terríveis na sequência do campeonato.
O Gabriel não joga. O São José não é o Penharol. Não é. Não, o Gabriel não joga, o Uribe não joga. O Bruno Henrique é dúvida. Mas o Bruno Henrique trouxe uma informação de que o Bruno Henrique joga. Então, muito provavelmente, ele vai jogar como centroavante. Tá na cara. Vai ser Vitinho. Aí é uma chance de colocar o Arrascaeta no time desde o começo. Vitinho, Arrascaeta, o Bruno Henrique. E o aí no meio campo, você pode deixar lá o Diego. O Vitinho não. Você Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Arrascaeta, os três da frente. O Vitinho no banco. Com o Diego mais centralizado, o Arão e o Cuéllar no meio campo. O time tá montado. E aí, não acho que o Flamengo jogou mal o último jogo. Arrascaeta, né? Não acho que o Flamengo jogou tão mal o último jogo. Já mostrou uma pequena melhora. Agora precisa diminuir um pouquinho essas bolas de lateral na área, né? Que isso aí incomoda, né? Mas eu achei que o Flamengo jogou bem contra o Fluminense, Sormani. Não foi uma apresentação tão boa como ele fez contra a LDU, mas eu também achei isso. Eu achei que mostrou uma melhora. Já mostrou uma melhora. Tem um ganho. Teve um progresso. Jogou mal com o Penharol. Com o Penharol jogou mal. O segundo tempo, principalmente. Foi amassado. Tomou o gol e poderia ter tomado outros. Mas enfim, tomara que o Flamengo esteja começando a encontrar a sua cara, né? Tá na hora, né? Nós estamos no dia 9 de abril. Tá na hora, né? Ó, o Samuel, ele fala que, olha, caso de venda do Gabigol, segundo o Samuel, Flamengo 5% da venda, mais o reembolso de tudo gasto com o atleta, não tem multa. E o Flamengo só recebe os 5% até o final de agosto em caso de venda. Passa aí pro PRU, Sormani, e ele tá zoando. Mas ele dá essa informação aqui, eu não tenho essa informação. É isso? Olha, uma pessoa do Flamengo diz que é muito difícil que ele saia. Perguntei agora. Acho difícil que ele saia, sinceramente. Pô, acho difícil. Só se ele sair pro mercado europeu. Para a China, eu acho muito difícil. Agora, se aparecer lá, sei lá, um Torino, um Lazio, um Napoli, e de repente se interessar pelo Gabriel, eu acho possível que ele saia. Acho Os possível. interesses, né? Tem, sei lá, patrocinador, empresário, tem coisas além do dinheiro. Tem muita coisa Você vê, envolvida. o Vinícius Júnior sai do Real Madrid e vem aqui experimentar a camisa da seleção. Tem a ver o patrocínio que ele tem, né? Fornecedor de material. O jogador, e o Gabigol é muito marqueteiro também, isso não é um termo pejorativo, mas o jogador, ele é uma marca, ele é um produto. Então ele carrega, vem embutida muita coisa junto com ele. Então o Gabriel também pensa nisso. Jogar no Flamengo é uma coisa bacana, vitrine, dá visibilidade, uma vitrine bacana. O cara pinta o cabelo, ídolo da garotada, não sei na China com 22 anos pensa... é uma derrota. É uma derrota. Por falar em... Só para dizer que eu encontrei com o Gabriel hoje na academia. Gabriel, lá o Vinícius Júnior estava trabalhando lá, meu. Tá com o preparador físico dele, particular, trabalhando. Você é muito rico, né? Você mora junto com os jogadores do Real Madrid. É que ele, na época de pobreza dele, ele tinha lá, ele não nega as origens. Não se desfez do apartamento. Sou eu que moro em cobertura de frente pro mar. Eu moro longe, afastado, para chegar na praia tem que andar 7 quilômetros. Vinícius Júnior ele não comprou apartamento, ele comprou prédio. Se eu estiver morando em cobertura, eu tô dormindo no apartamento. Só para registrar isso. Tem uma pergunta para você. Não, só para registrar, que ele veio para essa apresentação, mas está trabalhando, falou para mim que tá super bem, está recuperado já praticamente Copa América Olha, o Adam Henrique fala, ô Sormani, o Robinho pode voltar ao Santos? Não tem essa informação e acho muito pouco provável. Nossa, foi seco, né? Não, porque ele o cara foi super simpático, tinha uma esperança e você foi estúpido com o cara, de graça. Desculpa isso. Tá na Turquia, né? Ele tá na Turquia, tá ganhando bem. Seria muito útil. E essa sacanagem que fazem com o Vitor Ferraz e que fizeram com o David Braz também, fizeram com o Robinho. O Robinho tinha para receber do Santos 3 milhões de reais. O Santos não pagava e queria renovar o contrato dele. Eu falei, escuta, vocês não me pagam o que vocês me devem. Vocês querem que eu vou renovar o contrato? Ele pegou e foi pro Atlético. No que ele tá certo. Ele tem que cuidar da vida dele. Aí a torcida fica pegando no pé. Pô, ingrato, mercenário, traidor e não sei o quê. Mas contra o Robinho ainda pesa, Sormani, aquele processo que ele está respondendo na Itália. Quando houve recentemente interesse em repatriarem o Robinho, houve uma campanha gigantesca aqui, inclusive não só por parte do Santos, mas com relação a outros clubes que tinham interesse também no Robinho, e não repatriá-lo justamente por esse processo que ele responde na Itália. Agora eu estou ansioso para ouvir os comentários dele, Oswaldo Pascoal.
About. O Infantino, que é o presidente da FIFA, deu uma entrevista. Olha o que ele falou. Pior que ele falou. Olha o que ele falou. Vamos colocar que ele falou foi pro grupo.